Porque a fé sem as obras pra Deus nem o valor ela tem. Pregador. Milton John, contudo, além de você ter traçado aqui todas as recordações sobre a história da cidade, isso com parte desse comentário sobre a Rua 13 de Maio, a Rua das Flores, muitos professores, também sobre esse espaço aqui da propriedade do saudoso Joaquim Cerqueira. Mas temos um outro comentário que é um comentário pessoal. É a nossa experiência de vida, nosso amadurecimento, momento que somos impactados com o poder de Deus, com a ação de Deus em nossas vidas. Aconteceu comigo, não diferente de outras pessoas, acredito que não diferente de você. Houve algum momento em que você sentiu essa transformação, foi impactado por Deus, com a sua experiência com Deus na sua vida. Conte um pouco dessa história aí. Que isso aí é uma das passagens mais interessantes de tudo, porque nós estamos saindo da matéria para ir para o espírito. Veja só, eu tive uma vida muito ativa. Desde os 15 anos de idade, eu gostava muito de sair aqui no Sul com as pessoas mais velhas. Entre elas, Marco Vasconcelos, Tuninho, dentista, Charanga, o irmão de Marcos, Pinduca. Eu sempre gostei de estar junto com essas pessoas. Então, eu sempre vivia uma vida muito ativa para a rua. E meu pai, como gente humilde, deu a oportunidade de todos estudarem. Eu, lamentavelmente, estou colhendo alguns frutos hoje ruins, porque eu não quis seguir os estudos. Eu parei aqui no colégio na 8ª série, hoje é 9º ano, e eu tinha tanto para fazer que eu não gostava nem de livro. Eu escutava, como a Bíblia fala, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A professora falava, quando eu prestava atenção, eu fazia a prova. No mínimo eu tirava 5 ou 6 para passar. Mas aí eu fui pro mundo, trabalhei muito de mascate, trabalhei muito de camelô, essas coisas na rua, e achava que a vida era aquilo tudo, né? Eu tinha aquele pensamento, que essa vida terrena era só aquilo. Eu também não tinha um grande conhecimento amplo da palavra de Deus, quase nenhum. Não porque eu vinha oriundo da Igreja Católica, mas porque a gente às vezes ficava relapso para vir para as igrejas, para entender. Eu fui muito de festa, já na minha geração com Bebeto, Guta, Antônio Henrique, Saudoso, enfim, essa turma toda do comercial. Bolinho, César, essa turma toda do comercial, todos estudaram, menos eu. Então será que todos foram errados por estudar ou eu que vacilei e não ter estudado? Eu não estudei, eu estou pagando um preço, porque se eu não estudo, a pessoa aqui nesse mundo é meio complicado. E também nunca tive uma profissão liberal. Poderia ter trabalhado na oficina de seu Matias, que é bem aqui no fundo. Meu pai tentou, mas eu infelizmente não quis. Mas, graças a Deus, também nunca saí nas manchetes policiais. Bebia, mas nunca fumei, entendeu? Então eu fui mais de balada. Eu fazia ano novo no Itacaré, etc. E o tempo passa para todo mundo. Até me falaram isso lá atrás. Cuidado que o tempo passa. Hoje eu passo para meus filhos, graças a Deus, meus filhos são bênçãos. Eu tenho uma menina de 7 anos, eu tenho um menino de 22 que trabalha na lavoura de cacau, junto com o Márcio, Davi, Maria Luísa, e tenho minha primogênita do primeiro relacionamento, que chama-se Larissa, mora em Lauro de Freitas. Ela já me deu um neto de 11 anos e uma menina de 11 meses, aluna. Mas eu tenho muito prazer de o povo das antigas também ter me abraçado, sempre gostaram de mim. Eu sempre fui essa pessoa espontânea, de também fazer amizade com o futebol. Eu fui chefe de torcida do comercial, junto com algumas outras pessoas, mas eu era que ficava ali brigando na frente para dizer o nome do hino do clube. Então eu vivia esse mundo. Esqueci também de estudar e foi uma falha minha, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. Depois eu vim de São Paulo, aí eu já não estava no mesmo relacionamento. Aí na Igreja Batista, que era na rua, aqui na transversal, aqui nessa rua. Certo, na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa, eu fui para um culto e ali vi minha esposa hoje, ela louvando ao Senhor, chama Joilma, e eu fiquei prestando atenção. Ela tem uma voz muito meiga, ela muito, desde criança na escola, eu fiquei, aí fui querer namorar, mas me explicaram que não era dessa natureza, nós tínhamos que ir para um processo de orar, para Deus mostrar que era realmente aquilo. Eu fiz todo esse processo e nós namoramos, noivamos,
em 1998, agora em 17 de dezembro. Fiz bodas de opala, que é uma pedra muito preciosa. Certo. E se Deus permitir, 17 de dezembro vamos fazer bodas de prata com 25 anos de casado. E o que é mais interessante disso, que ela é muito amiga da minha ex-esposa, que também é casada, Que bom. lá em Lauro de Freitas. E nós vivemos esse mundo, o mundo mais espiritual do que o mundo terreno, para poder as pessoas ficarem se debatendo porque foi de A, foi de B. A gente não vive esse mundo. Certo. E eu me converti e estou há 25 anos na primeira igreja batista em Uruçuca, aos cuidados do pastor Rônison, da primeira igreja batista em Uruçuca. Faço parte de liderança, inclusive. Sou vice-presidente dos homens, faço a introdução da igreja, entre outros, trabalho para o Senhor. Essa é a minha vida. Em que momento da sua vida você sentiu que realmente a ação de Deus em determinada dificuldade de momentos da nossa vida, ela se correlaciona com as nossas necessidades e às vezes que não encontramos saída em outros recursos que buscamos. E esses recursos encontramos somente em Deus. Rapaz, essa aí é forte, porque eu me senti muito triste quando em 2019, já devia estar iniciando a pandemia, eu ainda trabalho, a carteira está assinada pela UESC, eu sou vigilante, mas hoje não tenho mais as condições de trabalhar porque é complicado. E aí eu fui fazer um exame de cultura de secreção da orofaringe em Ilhéus com uma amiga minha lá na São Lucas. E a amiga disse, você fez o PSA em 2018? Eu digo, não, fiz como é que diz? Como é que chama aqui? Eu fiz um outro exame mais... Ultrassom da região pélvica. Da região pélvica. Aí fiz essa ultrassom em 2018, mas ela fez, por que não faz, homem? O PSA é do mesmo sangue. Aí fez, para minha surpresa, quando a referência eu tinha 58 anos, para minha surpresa teria que dar 4,5 no máximo, deu quase 9. Aí ela me disse, você vai ter que procurar um urologista. E eu fui, peguei minha irmã Nancy, que é a muleta da casa, que moram todo mundo em Ilhéus, junto com a Nilene, Aparecida, mas ela, essa heroína, essa menina de Deus, que faz tudo por minha mãe, entendeu? Minha mãe vai fazer 85 anos, mas ela que abraça essa causa. Essa irmã minha, ela é ímpar nesse sentido e ela não deixa a minha velhinha lá faltar nada, em todos os aspectos. Então assim, aí o médico fez a biópsia e tirou 12 fragmentos, dos 12 fragmentos, 10 deram benigno e 2 deu maligno. O doutor Juliano, um excelente médico, assim como os médicos do doutor Júlio, Brito, o pai, o filho, hoje mais o filho, em Itabuna, mas eu optei para lá. Só que a pandemia já em 2020 estava pegando fogo e o Hospital São José não tinha como. E também pediu 7 mil. E aí o que é que acontece? Eu não tinha um dinheiro para poder pagar. Aí fiquei com aquele sabendo que tinha um corpo estranho em mim e como é que eu fazia? Aí foi quando eu estava na Portelinha lá, onde eu moro, com muito amor e carinho, e agradeço muito a Dilson Argolo, porque Dilson Argolo foi um grande homem da cidade de Uruçuca em todos os aspectos, com seus defeitos, mas com sua virtude. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Certo. Então eu não estou falando de política, eu estou falando do homem, Dilson Argolo. Muito me ajudou, votei contra, votei a favor. E a vida é assim, é um ciclo, você tem opção, porque a gente mora num país democrático e a vida é assim, tá entendendo? Certo. Mas assim, Dilson Argolo me deu a minha casinha ali, na Rua A, ele foi sempre cuidadoso comigo para eu não pagar aluguel, eu já não pago há 14 anos, ainda que não seja aquela casa toda, mas não molha nem faz sol. Então para mim está ótimo. Então assim, Roque, eu tomei um impacto muito grande. Aí eu, numa quarta-feira de desespero, eu liguei para Elane Elias, esposa de Paulo. Uma menina muito do bem, uma irmãzinha muito bem. Eu disse, prima, não estou aguentando, a gente tem o hábito de chamar de prima, porque ela é prima carnal de um sobrinho meu, que é por pai de mãe, e ela é por pai da mãe dela. Já é uma diferença dos Elias. Ele é meu primo, porque a mãe dele é irmã da minha mãe. E aí ela disse, o que você tem, meu primo? Eu digo, eu não estou passando bem. Eu sabendo disso, eu estou muito nervoso. Eu sou um cara hiperativo, esse negócio com esse corpo estranho aqui. Ela veio na quinta, quando foi na quinta, meu irmão, crê em Deus. Ela chegou, mandou eu sentar naquele banquinho ali, que era a antiga prefeitura, ali do posto médico. Quando ela sentou, ela encontrou 2 hospitais. O Roberto Santo e o Irmã Dulce. Só que o Roberto Santo ainda estava pegando Covid. O Irmã Dulce já tinha detetizado e não estava. Só que, para honra e glória do Senhor Jesus, meu primo já estava no coração, meu primo carnal, que é primo dela, já estava no coração de me ligar porque que eu não vinha para o Irmã Dulce, que o filho dele, que é meu primo de 2º grau, trabalhava no setor oncológico. Aí eu digo, Deus da glória, o Senhor é o Deus.
onipotente, onisciente, onipresente, dono do céu, da terra e do mar e das nossas vidas. Aí casou que eu passei 45 dias lá, com todos os exames pagos, foi muito caro aqui, mas serviu, só fiz mais um complementar. E eu operei no dia 26, internei 25 no Hospital Irmã Dulce, que é muita referência, de todos os aspectos. São 12 alas hoje, de todos os aspectos, de cardiovascular, etc, etc. Então meu primo chegou lá, me deu aquele apoio, eu fiquei com ele. Aí o que acontece? No dia 26 de outubro de 2020, eu fiz a cirurgia, entrei 8 horas, saí 3 da tarde. Ainda tem o processo pós-operatório que eu continuo com a incontinência. E isso eu creio amanhã, eu estou até voltando hoje para o médico, eu creio que isso seja do emocional, mas Deus até aqui tem necessidade. Essa é a minha grande experiência de vida. Olha Deus só. me livrou disso aí. E que mensagem você deixaria para tantos quantas outras pessoas, para outras demais pessoas que estejam passando por N situações, né? Que cada um tem uma situação ímpar, né? Diferente, às vezes semelhante à do outro que passou, mas enfim. Que mensagem você deixaria, essa mensagem de esperança, de convicção, de fé? Que caminho você indicaria para essas pessoas que buscam soluções para os seus problemas? É uma pergunta muito interessante, que hoje eu tenho outra concepção de vida. Quando você está na juventude, você pensa que você é o bambambam. Só que a gente liga muito para esse mundo terreno, sabendo que depois esse corpo corruptível ele vai se deteriorar e segue-se o juízo, segue-se a nossa alma. Então assim, eu deixo para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, de Uruçuca, da Bahia, do Brasil e de todo o planeta Terra, que eles busquem a Deus em primeiro lugar. Porque sem Jesus nós não somos nada. Até porque Jesus, sem a gente, ele continua sendo Jesus. Mas a gente sem Jesus nós não somos nada. A primazia é Jesus. Buscai o reino do céu. Em primeiro lugar, a primazia é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Independente de religião, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo foi a segunda oportunidade que Deus deu a gente, quando ele morreu ali em morte de cruz, no Calvário, naquele madeiro, para levar consigo todas as nossas doenças, pecados e iniquidade. Então, busquem a Jesus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E que nós possamos lembrar que não é aqui que nós queremos fazer morada. A nossa morada tem que ser nos altos céus, lá com o Senhor, lá na glória. E o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, para que possamos herdar a coroa que está preparada para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu costumo dizer, e as irmãs gostam de falar, que eu tenho uma passagem da Bíblia que eu amo. Está em João 3,16. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que é só isso que nos resta, a vida eterna. Porque tudo passa, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai passar, nunca passou nem nunca vai passar. Então que eles caminhem, que eles triunfem pelo caminho certo, que é em Deus, e também depois que eles vão estudar. Estudem, ou tenham uma profissão liberal, para não fazer como eu, apesar de que até aqui o Senhor tem provido da minha vida. Porque Deus é fiel e bom o tempo todo. Essa é a minha palavra. Eu tenho observado, de experiência própria, de grupos de senhores que você faz parte, e a preocupação que vocês têm, a Igreja Batista, para quem vai, meu apreço, minhas considerações e a minha relevância na importância do trabalho social que vocês desenvolvem. Esse trabalho humano, esse trabalho solidário, de se darem ao acolhimento, né, de pessoas que passam por N situações. E eu percebo vocês fazendo visita, culto no lar, evangelizando, levando a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Qual a sua função lá no grupo? Essa é uma parte que muito me emociona, que desde que eu entrei na igreja, eu sempre procurei buscar trabalhar na casa do Senhor. Porque eu vejo assim, seja lá a denominação que você faz parte, se você não trabalha na casa do Senhor, em vão é sua ida lá.
Você tem que fazer alguma coisa, tirar um caramelo que uma criança deixou, tirar um copo descartável, fazer alguma coisa na casa do Senhor. Porque na sua casa você quer tudo limpinho, na sua casa, na sua vida secular, você quer tudo bonitinho, arrumadinho, tudo bonitinho. Agora na casa do Senhor, que é Deus e Deus por excelência, você não zelar. Para mim, você é fariseu, você é hipócrita, você não serve para nada. Porque sem servir a Deus aqui, você vai servir lá como? Porque no dia do juízo final, ele vai fazer a cobrança. O que foi que você trouxe para mim? Então as bandejas do mundo, elas são muitas, porque o inimigo das nossas almas, ele tem poder, ele só não tem mais poder do que Deus. Então ele fica lá querendo dragar as pessoas. Mas aí você tem que chegar e dizer, Senhor, eis-me aqui o amigo fulano de tal que eu fui e levei para um hospital, a um trabalho social da Primeira Igreja Batista, ou um trabalho social da minha vida secular, que eu acompanho e acompanho muitas pessoas que têm problema de CA. Eu tenho força nessas situações de ir junto com N pessoas, outros já foram para a glória, outros ainda estão acamados, outros no leito da dor, nos hospitais, mas esse é um dos trabalhos que eu gosto de desenvolver, tanto na sociedade como na Primeira Igreja Batista. Mas eu tenho a ocupação desse ano, e já desde que entrei na igreja, de introdutor, eu tenho essa facilidade, isso também é um dom que Deus me deu, apesar de ter meus erros lá no passado, eu introduzo as pessoas, eu pego uma água, eu mostro onde é o toalete, eu faço esse trabalho. E hoje eu fui eleito vice-presidente dos homens, o nosso presidente é Ivan, material de construção, sou vice-presidente, e desenvolvemos trabalhos nos cultos domésticos, cultos em pessoas que estão enfermas, de qualquer denominação religiosa. A gente vai lá propagar o Deus vivo e nada mais do que isso, e isso me deixa muito satisfeito e regozijado e com muita esperança de que na velhice ainda daremos bons frutos, como o Salmo 92 diz. Eu ia até citar esse Salmo 92, não sei se vai dar tempo. Dá sim. Citar o nome 92. Eu trouxe a palavra, porque uma pessoa sem a palavra de Deus, ele é vazio. Então eu trouxe isso aqui, porque a irmã Adriana fundou um grupo agora bem recente, e o tema é esse aqui. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Salmo Cântica para o sábado. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e toda a noite a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profunda são teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios com a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade, mas tu exaltarás o teu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão, quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O 12, que termina aqui no 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios no nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Escuta aqui. É reto, ele é a minha rocha e nele há justiça. Amém. Esse é um salmo muito forte, Salmo 92. Muito bom. Amém. Você ter esse salmo como uma referência para uma lição de vida, né? A busca pela certeza de que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Amém. Por maiores que sejam as lutas, as tempestades, mas devemos entregar tudo na mão de Deus. Ficar tranquilo e o mais Ele fará, né? Amém, Jesus. Eu quero só relatar aqui uma finalização, é de agradecer que num período muito difícil, eu quero agradecer a muita gente, mas eu não vou falar o nome de ninguém. Certo. Se eu falasse aqui vai ficar chato, porque eu não vou lembrar. As pessoas que puderam
em WhatsApp, pessoalmente, não com Pix, nessa crise, nessa situação que eu passei e ainda estou subjúdice na esfera federal, porque eu já com 61 anos, a advogada está tentando me aposentar e eu retornar com auxílio doença, mas a cidade de Uruçuca, entre outras cidades, abraçaram a minha causa, e eles me ajudaram muito. A coisa não está fácil para finanças, porque é muita gente de família passando por dificuldade, mas até hoje ainda algumas pessoas me ajudam com essa dificuldade financeira. Mas o mais importante, que eles deram com a mão direita e a esquerda não olhou para ver o que foi que eles me deram. Importante. Eu louvo a Deus para a vida de cada um com sua fé, com sua crença, pessoas de várias denominações. Eu boto na mão de Deus toda a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês, porque vocês foram também muito bom para a minha vida. Pronto. Fecha então com uma mensagem, uma frase, um versículo para fechar esse momento tão especial que estivemos aqui com você. Eu costumo dizer à irmã Adriana, esposa de Murilo da Crislânia, e ela já botou no grupo da melhor idade. Não existe terceira idade, existe a melhor idade. A melhor idade. Esse grupo, ela já botou o texto de Milton. As pessoas têm essa mania de botar o texto de irmão do saudoso Beu, o texto do saudoso Permínio, entre outros que estão vivos e os que já se encontram na glória. O meu é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É o que nós precisamos. E amém. Esse é o... Contemplado com a participação, colaboração desse munícipe, filho aqui de Uruçuca, que deu seu momento, esse presentaço com suas recordações, seu testemunho, suas lembranças, e isso para a gente não tem preço. Portanto, em nome de todos os que assistem o nosso canal, pelas mais diversas redes, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, nós queremos agradecer a sua colaboração por você ter participado, e foi uma entrega, né? Isso partiu de você, essa busca, essa procura. Roque, eu quero participar da minha contribuição, quero participar da TV Acervo. Isso é muito importante, e aproveito aqui para saudar todos os seus familiares, parentes, a sua família, esposa, filhos, seus colegas, seus amigos, nossos irmãos da Igreja Batista, em nome do pastor Rones e toda a sua equipe, que também lhes auxiliam. Nosso muito obrigado. Tá ok? TV Acervo, Uruçuca, Bahia. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. O justo florescerá, como uma palmeira crescerá, como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios no nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele há justiça. Amém. Esse é um salmo muito forte, Salmo 92.